Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, é muito bom ter você por aqui. Hoje nós começaremos mais uma série. Hoje falaremos sobre qual o futuro da igreja. Fique comigo até o final e aperte o cinto porque nós vamos tratar desse tema em alguns vídeos e eu tenho certeza que vai enriquecer a tua vida na fé. Gente, paz do Senhor a todos vocês, começando mais uma série, dessa vez falaremos sobre o futuro da igreja na terra e também fora dela. Hoje nós começaremos com algumas definições iniciais. Precisamos definir de onde vem a palavra igreja, precisamos abordar o primeiro momento em que esse projeto glorioso foi tratado. E eu quero te chamar para um texto que está em Mateus capítulo de número 16, verso de número 18. Vamos ler do 17. Leia o 17 e o 18 para ficar mais completo o contexto. Pega a tua Bíblia, vamos ler o texto. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando com Pedro e está dizendo exatamente sobre o projeto da igreja. O contexto do texto diz que Jesus pergunta sobre o que as pessoas falam dele, do ministério dele, de como ele está agindo. E aí os apóstolos dizem, olha, uns dizem que tu é profeta, que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Ele pergunta aos discípulos, e vocês? Eu quero saber qual é o grau de discernimento que vocês têm do meu ministério. Pedro olha para ele e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí chega o verso 17 que lemos. Jesus olha para Pedro e diz, olha, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque o que tu revelou não foi a carne, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Aí Jesus agora faz uma outra revelação que faz parte do plano de continuidade da divulgação do reino de Deus na terra. Jesus diz, olha, eu porém te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou sobre essa afirmação que você fez sobre mim, edificarei a minha igreja. Jesus vai falar sobre igreja. A palavra igreja no grego vem da palavra eclésia. E quando Jesus fala de igreja, Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Observe que quando Jesus está falando de igreja, Jesus está falando do marco inicial, do processo de continuidade da pregação do evangelho e, concomitantemente, da divulgação do reino na terra. Jesus está dizendo, olha, o meu reino vai continuar sendo propagado. E isso depois que eu for assunto aos céus. E quem é que vai continuar a propagação deste reino? A igreja. E como eu disse, Jesus conclui dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que Jesus estava querendo dizer? É que essa igreja que estaria incumbida da mensagem do reino prevaleceria em detrimento das fortalezas do mal, de opressão daqueles que estão perdidos. Ou seja, a igreja romperia as portas que prendem, as prisões que prendem os oprimidos sobre a face da terra. O que é interessante é que quando Cristo fala sobre isso, Cristo está deixando claro, a igreja vai prevalecer e o evangelho vai ser pregado. Agora, quando Cristo fala de igreja, nós precisamos ir para o sentido etimológico da palavra no grego. E a palavra igreja no grego vem da palavra eclésia. E a palavra eclésia foi criada em 598 antes de Cristo, no período grego, 594, por um certo homem chamado Solon. O termo eclésia foi criado como uma reunião, uma assembleia para decidir diretrizes para o bom andamento da sociedade ateniense, a sociedade grega. Então, a palavra eclésia vem dessa prerrogativa cultural, dessa dinâmica histórica. Se reuniam em assembleias para decidir o futuro da sociedade.
É exatamente esse termo que é adequado à mensagem bíblica para mostrar que a reunião que compõe a igreja decidirá o futuro da humanidade. É sobre isso que Jesus está falando. Só que eu quero aqui fazer algumas definições iniciais nesse vídeo introdutório. Primeiro, a igreja nunca será uma pessoa na individualidade. A ideia de igreja sempre tem a ver com a coletividade, união de pessoas que se predispõem a viver as diferenças em um ambiente congregacional. Essa é a ideia de igreja. Não tem como subverter isso. Desde o seu princípio etimológico, da aplicação da palavra nas culturas mais antigas, a ideia sempre era uma união, uma assembleia para decidir sobre questões futuras, para decidir sobre o futuro de um povo, de uma nação, a saber, a época do povo grego. Então, igreja sempre tem a ver com uma assembleia, com união de pessoas. Agora, fica evidente dizer que toda a assembleia, ou seja, a igreja em si, ela tem o seu código de conduta. Se você for para Atos capítulo de número 2, verso de número 42 a seguir, você vai ver como começa a questão organizacional e doutrinária da igreja. É quando o escritor Lucas diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. São princípios fundamentais, são pilares que regem a igreja. Comunhão, koinonia, partir do pão, Na doutrina dos apóstolos eles perseveravam. Qual é a doutrina dos apóstolos? A mensagem de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina da vida eterna, doutrina do juízo final. São doutrinas que norteiam o bom andamento da igreja na terra. Então nós já entendemos que a igreja ela tem um código doutrinário que fundamenta, alicerça a sua mensagem na propagação do reino. Muito bem, então nós estamos fazendo algumas definições bem iniciais. Agora, quanto à igreja, do ponto de vista prático, nós temos a igreja instituição, que começou já desde Atos, nas pregações de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, nas pregações dos apóstolos, foram surgindo igrejas em cidades. Eram instituições com endereço local e assim sucessivamente. Mas também nós entendemos que dentro das instituições tem uma igreja que nós conhecemos como organismo vivo de Cristo. É o corpo místico de Cristo, tratado tanto em Romanos capítulo de número 12, quanto em outros textos do Novo Testamento. Outros textos também tratam da igreja como organismo vivo de Cristo. Tá? Então nós entendemos que igreja é uma assembleia e que a função da igreja na terra é continuar a propagação do evangelho do reino, a pregação do reino por meio de um evangelho, ou seja, de boas novas que tem por objetivo final romper as barreiras do inferno e trazer de volta aqueles que estão presos nas cadeias da maldade. Então, fique comigo nessa série. Estamos começando ponto de partida hoje e teremos pelo menos aí de 5 a 7 vídeos falando sobre as propriedades da igreja, o futuro da igreja na terra e a sua dinâmica de aplicação e de vivência. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.